lendo há algum tempo um artigo de Armand Nicole, e esse artigo ele foi divulgado por Lauren Mochen, do Instituto Nacional de Saúde Mental, do Instituto Nacional Norte-Americano. E lá eles pesquisaram ali a vida de 39 jovens. Esses jovens tinham algo em comum. Esses jovens tinham um distúrbio alimentar, a anorexia. E eles perceberam, quando eles foram fazer essa pesquisa, que dos 39 jovens, 36 desses jovens tinham outra coisa em comum que chamou a atenção: a ausência do pai em casa. E eles perceberam, em consequência disso, outros fatores, como esses jovens, esses 36 jovens dos 39, eles tinham baixa tolerância à frustração, dificuldade de postergar uma gratificação imediata, eles tinham baixo autoestima, e para estes também, inclusive, a delinquência que acomete, infelizmente, muitos jovens, a falta de pai, a falta do pai em casa, era um fator mais pesado do que a pobreza em relação à delinquência infantil. Então, a delinquência eles estavam mais suscetíveis a isso. Inclusive, também, mais suscetível à influência de outros amigos. Sabe, infelizmente, hoje, muitas famílias têm ou passam por uma experiência negativa. E provavelmente você também conheça uma família que passa por uma experiência negativa. Não é difícil a gente concordar com artigos e com dados como estes. De filhos que de repente não têm pais em casa, de pais que não conseguem se presentificar como gostariam. E aí você já sabe muito bem como acontece na dinâmica, infelizmente. Nós vemos dos noticiários. Eu quero ler um texto que nos ajuda, que vai nos ajudar a refletir um pouquinho mais sobre isso, sobre a nossa presentificação em casa. E o texto, um texto da Bíblia, ele está no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 2, o verso 2, diz assim, ó: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, ela escondeu ele por 3 meses. Então, é uma mulher que teve um bebezinho, ela olhou para o bebezinho, ela viu que o bebezinho era formoso e ela escondeu esse bebê por 3 meses. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês a relação disso aqui, o contexto. Essa daqui é a história do menino que você já ouviu provavelmente falar, Moisés. Lembra dele? Que abriu o Mar Vermelho com o povo, e tem filmes, músicas, desenhos do Moisés. Essa aqui é a história do nascimento de Moisés. E antes de Moisés nascer, o povo de Moisés, os israelitas, eles estavam sob jugo, eles eram servos dos egípcios. E os egípcios, como perceberam que os israelitas estavam crescendo demais, fizeram um censo. O faraó promulgou um censo. E o censo é: todo bebê do sexo masculino deve ser morto. É nesse contexto que esse verso se torna tão precioso. Porque o verso disse para nós que a mãe teve o filho, e quando ela olhou para o bebezinho, diz que ela achou o bebê formoso. Tão formoso que ela protegeu ele. Tão formoso que ela amou ele, em detrimento daquilo que poderia ter acontecido com ela. Ela amou o bebê e ela escondeu o bebê por 3 meses, mesmo sabendo que ela poderia morrer por aquilo. Sabe o que aconteceu ali? Essa mãe, ela adotou afetivamente o filho. Ué, mas o filho não era o filho biológico? Sim. Mas mesmo filhos biológicos precisam ser adotados afetivamente. Nessa perspectiva, tem filhos biológicos que não são filhos do coração. E existem filhos do coração, a despeito de não serem filhos biológicos. Sabe por quê? Porque não basta apenas nós termos um filho, sermos família de sangue, que tem o mesmo DNA. Nós precisamos nos adotar afetivamente uns aos outros. É sempre muito trágico, sabe? Quando no termo outros estão os membros da própria família. Família, vida em família, saúde familiar é fruto de esforço e constante negação daquilo que me faz bem em detrimento daquilo que nos fazem bem. Ser família é constante negação daquilo que eu quero para fazermos o que nós queremos, o que faz bem a nós. Sabe, como pai, como mãe, muito provavelmente você
você aprendeu, você ouviu, você guardou isso, que você precisa cuidar do seu filho, que você precisa dar um lar para ele, uma boa educação, que ele precisa se alimentar, de uma boa alimentação. Mas sabe o que a gente muitas vezes esquece? É que os nossos filhos também, eles têm necessidades psicológicas. Ele tem necessidade de se sentir pertencente a uma família, necessidade de segurança, necessidade de falar, de ser ouvido. Eles têm necessidades psicológicas. E sabe? Quando um pai ele consegue se presentificar na vida de um filho, isso diminui e muito previne doenças psicológicas, problemas emocionais. Presentifique-se na vida do seu filho. Isso também serve para a família. Não basta apenas ser família, ter o mesmo DNA, compartilhar o mesmo o sangue. Não. É preciso que cada familiar adote o outro afetivamente. Não basta compartilharmos o mesmo tipo sanguíneo. Precisamos que nós transfiramos, que nós adotemos este outro familiar afetivamente. Dessa perspectiva, a maior viagem que um pai pode fazer é a viagem para o quarto do seu filho. A maior viagem que um familiar pode fazer dentro da casa é viajar para o cômodo onde o outro está. Sabe, quando numa casa cada um está no seu canto, muito barulho, cada um fazendo as suas coisas com seu fone de ouvido, isso pode ser um sinal de que existem corações vazios de afeto. Portanto, a maior viagem que você pode fazer é até o cômodo onde está aquele que mora com você. Pais precisam ganhar terreno no coração dos filhos. Portanto, pais, a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês, portanto, família, todos nós que pertencemos a uma composição familiar, seja ela qual for, adote afetivamente essa pessoa que está pertinho de você. Porque, afinal de contas, não basta apenas termos o mesmo tipo sanguíneo, não basta apenas sermos família biológica, é preciso que sejamos família afetiva. E nessa perspectiva, existem pais que têm filhos biológicos, mas que não são do coração. E existem pais que têm filhos do coração, a despeito de não serem filhos biológicos, porque todos nós precisamos ser adotados afetivamente. Eu desejo muito que Deus abençoe a sua família. Conte comigo, conte com o Colégio Adventista de Santo Amaro para fazer da sua família um lar mais feliz, com a educação, com o que nós podemos